Olá, galera do Croquete. YouTube. Nós e Vós. Contando histórias, mais uma vez, pra vocês. Que é café? Mentira, é coca. Bem fitness. Então, hoje nós estamos aqui, gente, para contar uma vivência, uma história que nós vivemos juntas, tá? Mas antes dessa história, eu sou a professora Cíntia, esta é a professora Ana, e você está no canal Nós e Vós Contando Histórias. E queremos pedir que você se inscreva para ajudar o canal a crescer. Ajuda as artistas loucas. Sim. Deixe o like de vocês, deixe um comentário. E se vocês conhecerem esse espaço, esse lugar onde nós vamos contar hoje a nossa história, deixa aí pra gente também as experiências que vocês tiveram. Porque é um lugar razoavelmente conhecido, assim, né? Bastante aqui, pelo menos, conhecido. pelo menos aqui na região, tem até em outras cidades que se conhece, é bem falado. Mas até então eu escutava falar, eu achava que era migué, né? Eu achava que era história, assim. Não acreditava muito nessa parte do sobrenatural espiritual, vamos dizer assim. E o mais interessante é que quando nós começamos a ouvir sobre este local, isso foi crescendo, claro, uma curiosidade, né? Quando eu era menina, eu lembro que eu ouvia comerciais no rádio desse local, que é um hotel, gente, o Hotel Iara, olha aí, ó, nós somos vizinhos do Hotel Iara, nós moramos perto. Então, quando eu era criança, eu ouvia muito isso nos rádios, né, o comercial. É extremamente luxuoso. Sim, né? então ele tem uma história maravilhosa que na internet tem, acho que todos os canais que gostam de falar de assuntos assombrados fazem, né, um vídeo sobre o Iara. Como esse contexto você já deve estar, a maioria das pessoas estão cansadas de saber que esse hotel, Então, gente, bom, a história corre aí na internet de monte, né, que o seu Domingos veio da Itália e ele encontrou esse pedaço de terra e ele comprou e ele tinha a vontade de construir ali, claro que... Era ter um negócio que fosse muito próspero, que desse certo, ele queria acertar o pulo do gato. Ganhar muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro, ficar famoso. E de fato, gente. Porque aqui na região, eu pelo menos, nem era aqui, né? No Curitiba. Eu cresci escutando falar desse lugar que tinha jacaré, que tinha isso, que tinha fontes termais. Sim. Então eu era apaixonada. E essas fontes termais ele descobriu sem querer, porque ele comprou a terra, um belo dia passando lá, passou por uma nascente de água que tinha um cheiro diferente. Aí ele mandou para análise, descobriu que eram águas medicinais. Então, tudo começou ali. Fez o grande hotel e tal. E a ideia dele era, inclusive, fazer uma cidade em volta do hotel, enfim. Mas aí tem as lendas, né? Que foi o que chamou nossa atenção. Né? Que dizem que ele fez um pacto, né? Para poder ter essa prosperidade. E depois veio a doença. Aí ele precisou, a trombose fez com que ele amputasse as pernas. Alguns lugares falam que também teve que amputar os braços. Então até que ele veio a tirar sua própria vida, né? Sim. Então ali existe a lenda que o hotel é assombrado, tem várias histórias vividas ali, mas nós vamos contar a nossa, porque nós temos a nossa, claro. Como eu falei até então, eu não acreditava. Eu achava que era um lugar paradisíaco, que as pessoas inventavam uma história pra ninguém ficar lá enchendo o saco. Enfim, né? A questão é que o Iara, ele hipnotiza a gente. Né? Não, e é uma coisa muito esquisita, porque assim, eu já escutava histórias do Iara, eu achava maravilhoso, mas eu nunca tinha conseguido ir lá e ninguém sabia ir. Comecei minha segunda faculdade, gente, esse troço começou a perseguir a gente. Exatamente. Aparecia pra mim banner do povo de arquitetura falando sobre a arquitetura do Hotel Iara, entendeu? Então várias coisas iam aparecendo, tanto pra mim quanto pra minha mãe, sim, remetendo ao Hotel Iara, como já chamando a gente. Exatamente. E um belo dia, não sei o que aconteceu, a gente conversando lá, mas começou a falar desse Hotel Iara, e a gente quer conhecer, vamos descobrir como chegar lá. E um amigo nosso foi visitar e ligou pra mim, lembra o Socorro? Ele ligou e falou assim, olha, nós fomos lá no Iara, eu fui levar, né, acho que o genro dele, e o lugar lá é lindo. Conhecer, você vai ficar encantado, porque tem as coisas de madeira, antiga, né? E aquilo, claro, que aí a gente já tinha curiosidade. Mas a piscina que eles fizeram é um cimentão bruto, um quadradão, assim, tipo uma fonte, sabe? Um negócio bem, pra época, devia ser chique mesmo. Tá, mas aí essa piscina aí tem uma outra parte da lenda que envolve ela. Então, enfim, aí a gente começou a ver tudo isso aí e a gente já tinha vontade de conhecer, aí foi crescendo, né? Então, no período de férias, falei, Ana Cláudia, vamos dar uma volta lá em Bandeirantes, vamos no Hotel Iara? Vamos embora.
Catamos o Corsinha, sabe? Eu sou professora, não tenho um Celta, mas tenho um Corsinha. 97 tá ali? Tá quase. É o gêmeo bivitelino. Então vamos pro ateliê, vamos embora. Vamos descobrir. E a gente não tinha ido lá, porque é retirado da cidade, então, mas assim, é incrível que como tudo foi conduzindo, né? A gente achou o lugar certinho, sem nunca ter ido. É muito sem se perder, inclusive, Sem se né? perder. Como se tivesse tido assim alguém dando as coordenadas pra gente, Sim. mas fomos. Surreal. Chegamos. Gente, E a parte que a gente chega é pelo fundo, né? pelo Aquela fundo, mas a porteira. visão foi inesquecível, porque era muito interessante aquilo. Não, era lindo. Era muito interessante. E o mais interessante é que a gente pegou, desceu o Corsa Celta, né? Um Sim. lugar lindo, aquela visão, Tiruru, mas já dá aquela sensação do frio na espinha. Então, e nós chegamos, já tinha alguma. Porque, não sei se hoje ainda se mexiam uns adolescentes, uns jovens que iam lá passar, acho que ficar As lá tardes, namorando, é. alguma coisa. Tinha um A galera pessoalzinho ficava lá. lá com som, tomando Isso. uns negócios, curtindo o final de semana. Tinha uma galera lá. Então nós chegamos e abrimos a porteira, não, o carro ficou do lado de fora. E então entramos, abrimos a porteira que estava fechada, o carro ficou claro lá fora. E assim fomos descendo encantados com aquela visão, né? E gigante, gente, é muito grande a construção. Não, lá né? é enorme mesmo. É muito grande. Quando a gente botou o pé pra dentro da porteira, nós começamos a ouvir. Janelas batendo como se A gente tivesse bateu um muito. vendaval. Tem Então, quando a gente entrou, começou a aparecer as bater muita janela, como se estivesse ventando. Mas Só que, não tinha estranhamente, vento. nós estávamos ventando. Não Mas tava. passou batido na nossa cabeça, como as janelas estavam batendo, né? Vambora. Vamos. E E eu minha mãe olhando entre as janelas, gente, assim, olhando toda aquela, né, a gente é lindo, é muito bonito. Maravilhoso. O negócio, é lindo. Aí eu fiquei doida, né, pulando já, comecei a pular. Então, olhando entre as janelas, as janelas entreabertas, eu vi, gente, um vitral. Ah, fiquei louca, né? Então, como se tivesse as janelas do fundo, como se elas fossem todas em vitrais. Tinha Colorido, vermelho, azul. amarelo. Gente, era muito lindo aquilo. Era né? muito chamativo mesmo. Muito. A gente ficou louca. Eu Nossa. falei, nossa, né? Vitral. Minha mãe é vitral. Eu falei, é vitral, vamos lá ver vitral, né? Vamos correndo, ver os Porque era como vitrais. se fosse o vidro da parte da frente, da fachada do outro lado, porque a gente chegou pelo fundo, onde é a Sim. porteira. Então vamos correr da volta pra ver a frente, porque era o vitral, né? Queria ser lindo. Sim. Demos a volta, eis que as janelas eram todas fechadas com madeira. Tudo, assim, interessante, né? E aí vamos procurar por onde entrar. Fomos. Para contornar Não o tinha. hotel, tinha uma porta assim, uma lateralzinha, uma porta pequena, que dava para o corredor gigante, né? Que corta o hotel todo. Então nós olhamos aquele corredor, gente, era muito escuro, 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 escuro. E no final dele, na parede, Tinha uma pichação de um ET com uma cabeça desse tamanho, assim. alguém foi lá e desenhou um ET. Um ET. Vocês lembram que quem é da minha idade vai lembrar do Geloco? Lembra do Geloco, da Coca? Eram uns bichinhos com zóio de ET, assim? É mesmo, parecia que Era um Geloco, só com aquela cabeça de ET tradicional que a gente E conhece. eles pintaram com uma tinta aqui branca, então com aquela escuridão, então ele O troço acendia. ficava parecendo fluorescente, até um ruim, assim, né? Gente, a hora que nós tudo bem. chegamos naquela porta, a gente olhou lá no fundo aquele ET, nós já olhamos, nossa, Que vai vamos lá, né? Vamos entrar, E a ainda gente assim, queria ir lá pra ver a situação, Claro. claro, né? Azar nosso, mas fomos. Então, naquele primeiro corredor, gente, eu vou contar agora a minha sensação, depois a Ana conta dela. Altas sensações, né? Então, assim, eu comecei a olhar entre os quartos, que tem um monte de portas, assim, Era um corredor longo, longo, com muitas seções de portas. Pelo tipo do quarto, deviam ser quartos assim mais baratos. E essa portinha era como se fosse uma porta secundária, não era a porta de entrada da frente lá do hotel, onde seria a parede que tinha vitral que a gente viu. Era uma portinha Na menorzinha, lateral. uma portinha comunzinha. tá? Talvez uma entrada de serviço pro pessoal ali que Era atende. um secundário. Ou pra quem era dos quartos mais baratos, como eu falei, porque dava nesse corredor de quarto mais. Você via que era assim. Tinha uma banheira bonita, aquelas coisas mais antigas, uma pia e devia ser um espaço de uma cama. Então você via que eram como se fossem pequenos apartamentinhos. Sim. E aí na parte de cima, porque isso era no térreo, é onde ficava o tal dos quartos que eles falavam, que tinha uns quartos rosa, o quarto Que eram azul. maiores, né? Que era tal da suíte, com varanda. Então, era mas- esse corredor que a gente entrou aí dos quartinhos menor. E quando eu entrei, então, nesse corredor, gente, de verdade, eu comecei a olhar pro lado, então teve um determinado quarto ali, um determinado local que eu olhei. Foi logo dos quatro Gente, primeiros, né? de verdade, eu senti, assim, um pedido de socorro muito forte. É como se tivesse almas aprisionadas ali dentro. É uma energia extremamente Sabe? pesada. É como se pedissem socorro, me senti uma coisa muito ruim ali, sabe? Então aquilo já me deu um choque, assim, porque na realidade eu
Eu fui toda curiosa, mas eu não fui esperando para ter um encontro, assim, com uma Dessa situação vibe, dessa, né? Mas eu já senti alguma coisa estranha ali, como se a coisa não ficou boa, né? E caminhamos. Aí o que foi a sua visão na Sensação do estar no lugar errado na hora errada. A sensação era essa, né? Muita afinidade, que eu não acreditava tanto nessa parte espiritual. Você acreditava, mas tinha um pouco de receita, eu não estudava. Fui naquela coisa, mas pra ver, né? Quando eu entrei, que começou a me arrepiar todos os cabelos da nuca, e aquela sensação de você ser observado por aqueles quartos menores, gente, muito intensa. A impressão é que você tá andando no corredor, em cada quartinho daquele, cada banheiro daquela, tem seres te olhando. Não é confortável. Não é. Muito então, não sei se foram coisas que aconteceram lá, porque dizem que lá nos áureos tempos acontecia muita jogatina, muita coisa. Então, vocês imaginam o que devia rolar, né? Então, eu não sei se foram essas coisas que ficaram resquícios da história ou se é o que veio junto com o proprietário, né? Porque tem a história de como que o proprietário conseguiu, assim, prosperar tanto e tudo mais. Que a gente... Nessa primeira passada aí, eu já senti que, não sei se a gente devia ter ido, mas fomos, né? Isso que a minha mãe é um pouco mais, nessa época, a minha mãe era um pouco mais centrada nessa parte espiritual. Que eu já era mais, até né? Hoje. O que eu fiz pra ir? Eu mexi, porque eu gosto muito de imagem, né, claro? Então eu fui com todos os meus... Botei Nossa Senhora pra todo lado e fui, né? Então, senti que isso me protegeu um tanto. E eu fui com a cara e com a coragem. A Ana foi com a cara e a coragem e a Ana sentiu mais o peso, com certeza. Mas aí passamos e fomos procurar o tal do vitral, né? O vitral. Cadê os vitrais, gente? Não existe vitrais. Não tinha vitral. Além das janelas serem cobertas por madeira, o que não deixaria refletir a luz do sol, as janelas não têm vidros. Gente, não existia um vitral lá. E quando a gente entrou dentro do prédio, todas aquelas janelas que estavam batendo... Parou rapidamente. Um silêncio lúgubre. Parou. Nada mais. É como se tudo que estivesse lá dentro voltou os olhos pra gente e falou assim, olha lá, elas estão lá. Chegaram, a gente chamou tanta carona. Gente do céu, não é verdade. Aí parou, não batia mais. Enquanto nós estávamos lá dentro, não teve mais nenhum som. Só essas sensações, porque era uma coisa muito louca. O ser observado. É quase palpável, sabe? E era um sofrimento quase palpável. Mas enfim, então nós fomos fazer a nossa andança por ali, né? Ainda assim insistimos, né? Claro. Aí vamos subir pro andar de cima, né? Porque tem uma escadaria linda, tudo, que aí é a parte da suíte, a parte chique, né? Onde nós fomos buscar os pais dos vitrais. E aí minha mãe procurando atrás dos vitrais, ela entrou num corredor lateral que é onde dávamos das suítes. Gente, simplesmente não tinha chão e ela não percebeu, quase que ela foi Não, porque olhando o vitral, né? Cadê o vitral? A hora que a gente olhou, gente, cadê o chão? Então, assim, a gente ficou pensando, será que isso era um chamamento, né? Pra ir, você ir lá, de fato. Procurar o vitral? Me enganou com o vitral maravilhoso, que não existe, porque eu não vi vitral nenhum lá, não vi vitral. Se tem, tá em algum ponto escondido lá. Mas quando nós vimos lá de fora, gente, era uma janela muito brilhante de vitral. Era, muito colorida. Gente, era como se estivesse extremamente aberta, limpa, refletindo o sol de frente com ela. E não tinha como. Não tinha nada. Nós entramos lá, nós não vimos isso, então não realmente. Não tinha nada. Aí uma coisa que ficou meio estranho, né? Isso era surreal. Aí fomos, subimos, andamos, né? Vimos o chão que não tinha chão. A Ana Cláudia querendo ir para o lugar que eu tava apavorada, porque realmente... eu queria ir, eu queria ver. Era tudo muito assim... Eu queria ver o tal dos quartos rosa, azul, que o povo falava. E eu lá na casa não quis aí vai andar pro cantinho, encostadinha na parede e tal. A gente foi ver o tal do vitral que não tinha vitral, aí eu comecei a ficar meio assim, né? Falei... Começou a prestar mais atenção, né? Tem uma coisa errada aqui, fazer algo de errado não está certo. Foi uma coisa meio esquisita, assim. Foi. Mas aí a gente fez todo o nosso tour. A gente tinha uns desenhos muito esquisitos na parede, né? Uns lá que tem uns capirotos desenhados. Tem umas coisas bem... Isso que eu falo, muita coisa esquisita deve já ter acontecido, ou até nessa parte que foi abandonada, a galera devia ir lá fazer muita coisa estranha. Pode ser também. Porque o lugar é muito... A energia do prédio é muito esquisita. É muito pesado. A piscina também tem uma energia estranha, uma água, assim, embora claro que tá suja, né, com o tempo, mas você percebe que ela, e quem frequentava, eu já perguntei, dizem que era a mesma cor de água, que a água nunca foi cristalina, sempre foi uma água turva, sabe? Ela é escura. Então é uma piscina que te dá um negócio, assim, também esquisito. Então o que foi construído em relação de hotel e adjacências, vamos dizer assim,
tem essa mesma energia. Embora o lugar é maravilhoso. É lindo mesmo, gente. É bem o tipo de coisa que te atrai, tá? Pra você ir e continuar indo e ficar. Então, mas e aí, enfim, nós fizemos toda nossa, né? Nosso tour. A hora que nós saímos de fato do prédio de novo, as janelas. Só que elas começaram muito mais forte. Aí foi Bateram onde a gente muito. já começou a prestar atenção. Então começou a dar aquele calafrio. Nós falamos, vambora. Vambora, porque de Sim. fato tem uma coisa errada nesse lugar. Aí foi a hora que a gente chegou na abençoada porteira, né? A gente Para foi voltar. embora pra voltar. A porteira estava. A porteira estava aberta. Sim. E nós deixamos Não fechado. deixou fechado. E ninguém mais entrou lá, ninguém chegou Sim. lá, só tava nós, entendeu? Gente, e assim, parecia que nós estávamos trazendo com a gente os 300 Quilo. Eu saí de lá, como eu falei na época que eu não acreditava muito. Mas quando pesa na cangota, assim, pesou na cangota. Gente do céu, nós Eu ainda brinquei com a minha mãe, falei, nossa mãe, tô sentindo um negócio aqui, nananã, que isso, É o que corsinho, a gente eu aquilo. senti diferença para dirigir o carro. A minha mãe veio reclamando que o carro tava pesado. Mas não, Ó, foi a primeira, eu falei que eu não posso mais voltar lá. Mas foi eu, caçar a volta com o ônibus. não, verdade. Eu acho que eu trouxe em cima do corte, assim, uns. Ó, pesou muito meu carro. E, gente, Em cima, dentro do corte, em cima nós da gente. saímos de lá com uma sensação de De mal-estar, angústia. de angústia, de tristeza, olhando uma pra cara da outra, Você entendeu o que tinha acontecido? sentindo Não. que a gente estava trazendo com a gente Alguma coisa que a gente não era muitas nossa. coisas que a gente ia ido sem, mas nós voltamos com, Sim. né? Então, foi uma experiência, assim, esquisita pra caramba. Foi marcante. E depois, quando chegamos em casa, Aí foi o pós foi legal, gente. Porque esse troço começou a chamar a gente mais do que ele já chamava antes. Então aparecia reportagem, aparecia vídeo, aparecia de novo gente, mais um monte de e material ficava acadêmico. na nossa cabeça, venha, volte. Minha mãe ficou tão... Gente, eu queria comprar, comprar aquele Minha mãe lugar. ficou Eu tão falei assim, Ana louca. Cláudia, eu preciso arrumar dinheiro pra comprar aquele lugar. Ela jogava na cena pra tentar Joguei. ganhar. E você sabe pra que era comprar mais aquele lugar. estranho? Olha só. Ela quase ganhou numa. Gente, o mais esquisito. Bateu ali. O mais estranho é que joguei, porque a voz falava, vai, Joga, vai, você compra. Fui vai. jogar. E eu não sou de jogar, gente, verdade, não jogo não. É uma coisa assim que eu não ligo e não Tigrinho acredito. não é nossa vibe, não. Não é. Mas nesse momento Mas ela... fui lá, mas eu vou fazer e vou comprar o Iara. Olha eu, né? E a voz falando, vai, vem pra cá, vem aqui, fica aqui, volta. Compra, vou comprar e vou salvar todas as almas que tá lá. É, a ideia era essa, tá bom? Ou eu ia junto. Mas assim, gente, fiz o joguinho, por incrível. Nunca acertei nada, tá? Cada vez que eu jogo, nunca acertei nada. Assim, não acertei os números, acertei os vizinhos, vamos dizer assim. Na Que nem- trave! Se o número foi sorteado 2, eu joguei o 3. Assim, todos eles eu acertei exatamente o vizinho, não é uma coisa estranha? E aí falava assim, continua, insiste. E aquilo foi me dando assim, e eu queria esquecer um pouco do Iara, mas eu não conseguia. Ela começou a ficar paranoica. Eu deitava com o Iara na minha cabeça. Gente, é uma coisa... Ela sonhava aquele lugar, ela ficava criando teorias, Maluco, sabe assim? até que uma voz, olha lá, eu com minhas vozes, né? A voz falou assim pra mim, olha, você quer comprar o Iara, você quer tanto o Iara, você vem aqui ficar com o Iara. É muito simples, faça aquilo Que o dono fez. que o dono fez, né? Peça, faça um acordo. Gente, eu falei assim, pô, vai, sai, né? Não quero mais o Iara. Aí tudo bem, e ainda assim... Só assim pra gente começar a acordar pra medo. vida. Aí assim, e ainda tudo bem, meu pai já tinha ido embora. Recentemente meu pai tinha morrido nessa época. Aí sonhou com o vô. Sonhei com meu pai. O meu pai veio em sonho e disse Falou, assim pra mim, "Ô, ô, pelo ô." amor de Deus, não volte nunca mais Naquele lá. lugar. Se você ficar indo e voltar lá, você vai ficar aprisionado igual todo mundo tá lá. Aí eu entendi que ele quis dizer, de repente, se eu ficar assistindo lá, eu poderia morrer, sei lá, sair dessa vida. E ficar E eu lá. seria mais um fantasma, entendeu? Então, assim, não fui mais. Mas, gente, tudo que eu vejo diário eu tenho que olhar, né? Porque, eu não sei. Mas, assim, entrar lá dentro do hotel, eu acho que eu não entro mais. Eu posso até um dia passar por ele. Olhar do lado de fora, mas entrar, gente, não. Realmente eu não entro mais. Depois, ainda mais sonhando com meu pai. E meu pai falando abertamente para mim, sonho, não vá lá, não vá, porque você vai fazer parte daquele prédio. Então, e naquele dia do vitral, né,
tinha um vitral lindo, maravilhoso, num lugar que não tinha chão. Então aí, talvez, claro, nada a ver, mas foi uma experiência muito minha. Janela tinha! Muito minha, e eu acreditei de verdade. Não, achei gente, muito estranho. E, gente, olha, e eu indo lá, jogando a cena pra comprar o Iara, isso foi muito louco, mas fui, porque as vozes falavam, vai lá, né? Vai. Mas vai, aí vai, o dia vai. que falou, faz igual o seu Domingos fez, eu falei, não, então você não quero mais. Vai acabar nadando na piscininha. Vou ficar na piscina pra sempre, forever. Essa é a nossa experiência com o Hotel Iara, gente. Então, como nós não temos preguiça para contar uma boa história, aqui na minha cidade existe uma pessoa que frequentou Iara quando ele estava na ativa. Então, eu vou deixar um pouquinho aqui dele, né, contando um pouquinho do hotel. E ele tem umas fotos, pouca foto tal da época, porque isso é uma coisa muito antiga. Vou pôr para vocês também. E, gente, ele tem 2 móveis que vieram do Hotel Iara. Vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Essa Iara era da família Regamuti. Isso. Da Seu família, Domingos, da né? família Regamuti. A família saiu de São Paulo e veio porque ele estava muito doente. Né? E ele tinha falecido nessa época. E a família parece que sofreu um acidente e acabou a família. Ah, que foi o Paulinho, né? O filho dele, porque ele teve umas trombose, né? Isso, aí tem a foi cortado história. a perna, sim. Aí depois... o povo conta que ele fez um pacto, né, Luizão? Aí, eu acho que é. E aí, nessa época que a gente não conhecia, o meu sogro morava lá. Mas a Vera tinha 1 aninho de idade. Sim. Nessa época, lá. Aí, quando ele saiu de lá que não tinha para quem deixar a herança da fazenda, a herança disse que era 500 alqueires de terra. Não tinha para quem deixar e repartiram para os colonos. Tá, mas Luizão, então o teu sogro morava lá no Iara, na fazenda? Na Iara. A maior parte dos filhos dele mais novo, nascido lá. A Vera, nascido lá, o Toco, nascido lá, o Antônio, acho que é nascido lá. Acho que de Minas, só os mais velhos. Entendi, olha que interessante. Tá, então aí foi dividido entre os funcionários? O funcionário foi dividido a fazenda. O meu cunhado, que não era cunhado nessa época, né? Mas hoje eu falo cunhado, ele pegou 2 alqueires e meio. Ah, ele pegou uma parte, olha que bacana. Uma parte. O meu sogro pegou móveis. E do móvel que ele pegou, eu tenho a mesa e tenho a penteadeira, que é da Iara. Vai deixar eu filmar para mostrar aqui? Pode, você que sabe. Então tá, então vamos terminar de falar e depois eu vou lá filmar. E aí eles foram embora para lá e quem tomava conta da Iara, quem limpava a piscina era o meu cunhado, o Antônio. Olha aí. Então, tudo que ele achava na água, relógio, anel, corrente de ouro, naquele tempo não tinha... Não tinha bijuteria, essas coisas, não era plástico, era só ouro. Existia, era ouro mesmo. Olha aí. E ali levava pro homem para ver se a pessoa voltasse. Olha, meu relógio eu perdi aqui, coisa e tal, e devolver, né? Mas disse que era muito difícil. Às vezes nem sabia onde perdeu também. Né? E no fim, quando loteou que a Iara ficou nessa situação, acabou. Entendi. Mas, Luiz, quando você frequentava lá, era época, assim, não, ela movimentado, funcionava, a piscina. Era super movimentado, o hotel já funcionava, era um tudo. Movimento da região inteira ia lá. E dizem que era muito chique, assim, muito bonito. Não, tudo colonial, tudo móveis italianos, tudo coisa chique, tudo de madeira, tudo janela, porta, acabou o cupim comendo tudo. Essas meninas são as amigas, então nós se passava barro no corpo. Barro? Porque era barro medicinal. Ah, sim, por conta da... ali na Iara tinha. Da água medicinal, lama água medicinal, ela era mais. água quente. Sim. Que se falava, né? Hoje ela é uma piscina abandonada, acabou tudo, não tem mais nada. Sim. Então... a Iara desapareceu. E aí vocês passavam a lama? Passava lama no corpo e foi onde que ela pediu para tirar foto. Olha aí. Eu tirei, mas nunca mais eu vi essas moças, nem sei quem são também.
Sim, mas não são conhecidas. fizeram parte da história, ela tá aí, ó. Né? Então é na década mais ou menos de final de 60, 68 para por aí. início de 1970, gente. Então olha o Luizão, que charme de chapéuzinho lá no Iara. Dava mais ou menos de 100, 200 pessoas, até mais. Assim, cada momento, cada tarde lá? Para brincar. Para brincar na piscina? Na piscina. No sábado e domingo. Né? Sim. Não funcionava na semana. Só final de semana? Só final de semana. Mas muita gente. Vinha de ônibus, eu vi umas fotos antigas que tinha ônibus. Não, ônibus não, caminhão. Tinha. Caminhãozinhos cheios de gente. Tinha. Eu acho que vinha um ônibus de fora da região, o povo, porque era bastante gente. Era bonito, gostoso, mas a gente não tinha tanto interesse assim de como que ia saber. Sim, não, com certeza. Que ia ficar uma história para as pessoas contar. Sim, que aquilo lá virou lenda. Esse dono hoje que comprou é nascido lá. Sim, tem a história dele. Ele foi embora para São Paulo e veio, pegou o dinheiro, deve ter feito o acerto de conta dele. Diz que ele trabalhava na bolsa, eu vi um vídeo dele. Trabalhava na bolsa de valores, ele ganhou muito dinheiro, ele veio e comprou. Ele vai mostrar pra gente um móvel que foi do Iara, da época ativa do Iara. Vamos conhecer? Vamos. Olha, então esta mesa veio do Hotel Iara. Olha aqui. Que o sogro do Luiz então recebeu como um pagamento, né, Luiz? Um presente. Um presente do sogro, né, com ele? Porque o pessoal trabalhava lá, então veio como uma parte, né, de quase que um acerto trabalhista quando passou para os funcionários. Acho que devia ser, né? Mais ou menos isso. Não tinha para quem deixar a herança. Sim. Então eles, para quem quis. Olha, gente, que linda. É linda, Luiz. E essa? Essa aqui é a penteadeira, então, que veio também do Iara. Olha aqui, ó. Então, o sogro do Luiz, junto com aquela mesinha, ele recebeu, né? Como foi dividido entre os funcionários, ele pegou e tá aqui no Luiz. Gente, olha, ela fez parte, então, né, do mobiliário do Hotel Iara. E é linda, hein? E se filmar, descer. Que linda. É linda mesmo, Luiz. Aí ficou eu lá agora. Bacana, gostei, hein? Viu só? Vim aqui só pra dar uma sondada no Luiz, que eu sei que ele frequentava o Iara, e acabei achando um pedaço do Iara aqui dentro, gente. E esse não tem assombração, melhor ainda. Gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até o final do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.